E chegamos à segunda parte dos vilões que realmente mudaram de lado, seja porque tomou um cacete da rapaziada do bem, ou só porque deu vontade de mudar mesmo e ponto final. Ou seja, cada um tem os seus motivos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas calma aí, todo mundo reparou que o cenário tá mais contagiante agora, né? Pois é, tudo isso graças a Lake, que percebeu que minha parede tava branca demais e mandou essas placas sensacionais feitas em MDF pra decorar o cenário aqui. O bom é que além da qualidade do material e da impressão, ela já vem pronta pra colar na parede e tal. Praticidade, né, pai? Então eu vou deixar o link do site na descrição e não esqueça, se usar o cupom GIRAIA tem 10% de desconto, demorou? Tamo junto e valeu, Lake! Rapaz, e não era só de anime e cartoon que a molecada dos anos 90 vivia não, hein? Muito pelo contrário, na real mesmo, desde os anos 80, os tokusatsu já faziam muito sucesso aqui no Brasil. Tokukin? Eram sériezinhas japas feitas com atores reais, que geralmente envolviam um monte de minions fracos e robôs gigantes, tipo Jaspion, Giban, Changeman e etc. Só que esse sucesso aí rolou nos Estados Unidos também, e através de uma parceria com a Saban, nasceu Mighty Morphin Power Ranger, uma série meio japa, meio americana, porque a história era gravada na América, mas as cenas de lutas eram todas de um tokusatsu japa, e pensar que eu nunca reparei isso na época, hein? Que triste, velho. Como você é burro. Mas assim, basicamente o elenco era formado por 5 guerreiros coloridos. E eu nem tô falando do Restart, no caso eram os Rangers vermelho, azul, preto, amarelo e rosa. Porém, havia mais um mano que se tornaria um Ranger também, o tal do Tommy Oliver, um adolescente casca-grossa da Alameda dos Anjos. O grande problema é que o cara foi amaldiçoado pela Rita Repulsa, que é a vilã da série. Que é isso? Tommy! Escolhi você! Ela sempre mandava uns bichos inúteis pra combater os Rangers, né? Mas nunca conseguia. E depois de tanto fracasso, ela teve uma brilhante ideia. Qual, Jiraiya? Criar o seu próprio Ranger, né? Mas é claro, como ninguém pensou nisso antes, e usando a vela verde no Tommy, ele virou o capacho mais brabo que a rapaziada enfrentaria até o momento. Tanto que o menino já chega dando um cacete em geral, com Megazord e tudo mais. Sério, foi humilhante o negócio. Minha vez! É hora de conhecer o Ranger Verde! Pela minha Imperatriz Rita! O bicho era tão cabuloso que era o único Ranger que podia soltar rajadas de energia sem ajuda de nada, fora que a Rita Repulsa podia deixar ele gigante também. Velho, é muito roubado isso, né? Só que depois de várias tretas, o Jason, que é o vermelhão e líder da bagaça toda, consegue derrotar o verde em uma luta épica, X1, a moda antiga mesmo, né? E só pra não fugir do clichê básico, depois da surra, o Tommy se liberta da maldição e promete lutar ao lado do bem, pra compensar suas maldades e tal. Só que a história não para por aí não, porque sem a maldição da Vela Verde, ele começa a perder os seus poderes, e aí, sem ter muito o que fazer, ele pega a moeda de Dragonzord, que é o que mantém os poderes de um Ranger, e passa o bastão pro Jason, que recebe essa promoção de vermelho pra verde. E agora, traduzindo a real mesmo, é que o ator que fazia o Tommy ficou sem contrato e teve que quitar da série. Porém, depois de um treinamento intenso, também conhecido como renovação de contrato, o Tommy volta e se torna o primeiro Ranger branco da história, e o mais popular também. Adivinha quem voltou? E agora, um dos anti-heróis mais incríveis do universo Marvel, o menino do temperamento explosivo, Gambit. Quem não conhece acha que ele só é um cara arrogante que dá uns pegas na vampira, o que não deixa de ser verdade, né? Mas o personagem em si é bem mais complexo do que parece. Tipo, todo mundo sabe que o humano nasceu mutante, esse olhar 666 não deixa muita dúvida, né? Pois é, só que por conta disso, seus pais simplesmente o abandonaram, e foi aí que o caldo começou a azedar, porque ele acaba sendo sequestrado pela Liga dos Ladrões, quando era pirralho ainda. E aí ele cresce nesse meio de merda, tá ligado? Cometendo crimes, inclusive assassinato, o que pra ele era fácil, já que os poderes do Gambit permitia que ele manipulasse a energia cinética de objetos e pessoas, então ele podia deixar qualquer pessoa extremamente pesada, ou então explodir o que ele bem entendesse. Mas o ponto que fez do Gambit um vilão de verdade mesmo foi quando ele começou a perder o controle sobre seus poderes, e nessa ele procura o Doutor Sinistro, que é um doutor muito sinistro mesmo, né? E aí ele faz uma cirurgia no Gambit para que ele consiga controlar os seus poderes de boas, mas em troca ele teria que fazer um servicinho por fora aí, que é coisa leve, tipo massacrar um bando de mutante refugiado, e foi aí que ele virou inimigo dos X-Men e do Magneto também. Só que o mano se arrepende legal, tanto que ele acaba salvando a Tempestade, sem nem saber, já que ela estava presa num corpo
corpo de uma garota de 13 anos, e assim que a Tempestade recupera suas memórias e tal, pouco tempo depois ela convida o Gambit pros X-Men, e ele aceita na hora. Porém, não se esqueça que ninguém ali sabia que era ele o responsável pelo massacre do passado, tanto que tudo tava indo bem nice, de boas, tinha um romancezinho com a vampira também, só que meu parça, a vida cobra, né, porque numa viagem com a vampira, o Magneto aparece e dá aquela fofocada básica, revelando que ele foi o responsável pelo massacre, e nessa, a vampira abandona ele no frio pra morrer sozinho mesmo. Tecnicamente falando, ele devia querer vingança contra os X-Men e blá blá blá, né? Só que o cara se arrependeu de verdade. Tanto que ele é salvo por um vilão chamado Niu San, que faz isso só pra unir força e acabar com os X-Men. Mas o Gambit dá um dibre no vilão, ajuda a rapaziada lá e finalmente passa a ser reconhecido como um verdadeiro X-Men. Geral critica Fairy Tail por ser um anime meio raso, tipo, deu problema? Resolve no socão mesmo e tá tudo certo. Eu até queria discordar disso, mas é meio que verdade, né? Sejamos honestos, só que nem tudo no anime é assim, tipo a trama em volta de Zeref e Dragneel que o diga, todo mundo deve se lembrar da primeira aparição do mano, né? Lá na ilha Tenrou, até porque não é todo mundo que do nada acaba com a bagaça toda. Evidente que isso acontece por conta da maldição que ele carrega, que dizima tudo pelo caminho e não deixa que ele morra nem com reza braba. E todo mundo sabe que ele já tentou isso. Mas enfim, o fato dele ser imortal fez com que ele vivesse tempo suficiente pra criar ódio pela humanidade. E sabemos que isso não é tão difícil assim, né? É verdade. Uma pausa pra avisar que, véi, o negócio tá bem resumido, mas contém alguns spoilers no meio, beleza? Então é por sua conta e risco. Quem tá por dentro dos babados aí sabe que o maior desejo do Mago Negro era ressuscitar o seu irmão, o tal do Natsu, e, bom, não precisa ser nenhum gênio pra saber que ele conseguiu, né? E agora que o Natsu tá crescido e forte, e chato que só o diabo também, o mago deseja que seu irmão simplesmente o mate, justamente porque só alguém do mesmo sangue podia conseguir a proeza. E nessa voltamos pro início do texto, onde eles resolvem no socão mesmo. Depois de muita treta, o Natsu finalmente tem a chance de acabar com o irmão, só que ele se recusa, tá ligado? E aí, depois de algumas reflexões com a Mavis, o mago entende que a humanidade, mesmo toda cagada, ainda caminha pra frente, porque existem pessoas de caráter e dignas que podem transformar o mundo num lugar melhor, por mais clichê que isso pareça. Então, mesmo depois dele ter presenciado o pior que a humanidade pode oferecer em 400 anos, a fé dele na humanidade dá aquela renovada. E não dá pra esquecer do 17 e da 18, né? Até porque, tecnicamente falando, foram os únicos que conseguiram acabar com os Guerreiros Z. E isso em duas linhas do tempo diferentes, hein? Mas é bom deixar claro aqui que esses do futuro são completamente diferentes desses que foram desenvolvidos com a trama e tal. Porque na linha do tempo do Trunks, todo mundo sabe que o Goku acaba morrendo por conta do vírus que atinge o coração dele. E nessa, os androides criados pelo Dr. Mack simplesmente humilham todos os Guerreiros Z, mano. Sério, eles matam um por um sem dó nem piedade. O único que sobrevive mesmo pra literalmente contar a história é o Trunks, que não por acaso é o jovem que viaja no tempo pra salvar a vida do Goku. Se sentir doente, procure tomar isto. O que é isso? É o seu remédio. Nesta época é impossível curar uma doença como a sua. Mas daqui a 20 anos terão encontrado a cura, e com este remédio terá vida longa. Só que a coisa no presente é um tantinho diferente, porque ao contrário da outra linha do tempo, o 17 e a 18 também matam, mas nesse caso, só o Dr. Mack, que é um velho chato pra cacete, né? Mas isso ocorre porque a verdade sobre os androides é que eles eram dois adolescentes normais, que foram sequestrados pelo doutor, tá ligado? E aí acabaram virando parte do experimento e tal. Então, tecnicamente, eles aparecem como vilões, inclusive dando uma surra em geral com extrema facilidade. Porém, eles não matam ninguém. Pelo contrário, deixaram até o Kuririn dar a semente dos deuses pra que ninguém morresse. Aí, depois que a 18 é gorfada pelo céu e o 17 é ressuscitado pelas esferas, a 18 vira a patroa do Kuririn e o 17 um guarda florestal, protegendo a natureza, exatamente como o seu amigo, o Android 16, defendia. E é isso aí, se curtiu deixa um like, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima.